Meus amados, hoje, dia 5 de fevereiro de 2025, quarta-feira da quarta semana do tempo comum. Evangelho segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: De onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: O profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Queridos irmãos e irmãs, esse texto aqui é muito interessante porque nós vemos que Jesus volta para a cidadezinha que ele morava, Nazaré, que hoje é uma grande cidade, mas naquela época era insignificante. E Jesus vai à sinagoga. E aqui em Marcos é a última vez que Jesus entra na sinagoga, pois ele vai entrar no templo de Jerusalém, mas nas sinagogas mesmo é a última vez que ele vai entrar, vai ser exatamente aqui em Nazaré. Vamos entender um pouco o contexto. Jesus foi criado em Nazaré, ele nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré, ou seja, era uma cidade pequena, todo mundo o conhecia, de tal forma que nós vamos ver os questionamentos que as pessoas fazem. Por quê? Ora, eles estão admirados com a sabedoria que Jesus tem, a fama dos milagres que ele estava realizando, já tinha tudo chegado ali. Mas eles não vão acreditar em Jesus. Por quê? Porque eles não conseguem ver em Jesus, eles não têm um ato de fé, de que aquele menino que foi criado ali com eles, filho do carpinteiro, que é carpinteiro também ele, não seja o Messias, seja um profeta de Deus, pelo menos. Não, eles não vão, por quê? Porque eles param exatamente na humanidade. Ah, ele é o carpinteiro, é uma pessoa humilde. Então, nós percebemos aqui porque eles eles ficam admirados, mas começam ao mesmo tempo, à medida que eles vão escutando Jesus, eles ficam admirados com a sabedoria, mas eles começam a questionar. Então, ao invés deles acolherem a palavra, de ficarem felizes, de pensar, nossa, um profeta estava no nosso meio. Um enviado de Deus veio a Nazaré. Não, o que eles começaram a fazer? Ah, mas de onde ele recebeu tudo isso? A pergunta. Como ele conseguiu tanta sabedoria? E esses milagres que ele realiza. Então, aí começa o humano. Este homem não é o carpinteiro? O filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas, Simão, suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados. Aqui é interessante, vamos fazer um adendo aqui. Primeiro, esse texto é usado por vários evangélicos para dizer, tá aí, olha, Maria tinha mais filhos. Tá aqui os irmãos de Jesus, Tiago, José, Judas e Simão. Sim, o texto fala que são irmãos de Jesus, mas não falam que são filhos de Maria, somente Jesus é filho de Maria. Preste bem atenção, vou ler o texto. Este não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Ora, se esses quatro fossem filhos de Maria, por que São Lucas não escreveria desta forma? Este não é o carpinteiro, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão, filhos de Maria? Eu já expliquei que nós temos que tomar muito cuidado com a cultura antiga. Irmão é um nome muito, muito amplo, muito abrangente. Não é só irmão de sangue como nós aqui. Hoje, aqueles que são da mesma igreja, a gente chama de irmão? E é do mesmo pai, da mesma mãe? Não. Imagina, eu chego ali, né? A gente fala irmãos e irmãs. Todo mundo que está ali é filho são filhos do meu pai e da minha mãe? Não, não são. São meus irmãos em Cristo. Mas é importante aqui a gente entender, eu volto a dizer, que a nomenclatura antiga não era tão ampla como nós aqui. Então, irmão
pode ser, muitas vezes, parente próximo. Eu não vou entrar agora em detalhes para a gente não delongar, mas existem vários exemplos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, em que nós vamos perceber que este irmão é um primo, um tio, um avô, um neto, parentes que hoje nós temos nome. Naquele período eu já expliquei que antigamente como é que se falava avô? Pai do meu pai da minha mãe, irmão do meu pai, irmão da minha mãe, tio. Não existia a palavra tio. Hoje nós traduzimos já com a palavra que temos. Então, como é que muitas vezes nomeava essa família? Irmãos. Pertenciam ao mesmo clã, à mesma tribo, à mesma família. E interessante, se esses realmente fossem irmãos de Jesus, filhos de Maria, Jesus não precisaria na cruz de entregar a mãe para o amigo. Por quê? Pela cultura judaica, os filhos tinham que cuidar da mãe, porque a mulher não podia ficar sozinha. Então Jesus não precisaria se preocupar se ele tinha irmãos. Entendeu? Então, a mãe era viúva, o filho estava morrendo, ela ficaria abandonada. Então, ele entrega o filho. Ali há também um contexto teológico, mas vamos ao contexto basicamente histórico. Entrega a mãe para o discípulo que ele amava, por quê? Porque ela não tinha mais ninguém na vida. Se ela tivesse esses filhos, esses irmãos de Jesus, que supostamente alguns dizem que são filhos de Maria, ele não precisaria se preocupar com isso. Da mesma forma, aos 12 anos, onde estão esses irmãos que não vão ao templo junto com Jesus, Maria e José, durante a Páscoa, quando o menino Jesus já tinha 12 anos? Não se deixava as crianças com o avô e a avó como fazem hoje, não. Levavam. E entre ida e vinda e celebração de festa, dava aí com certeza uns 21 dias, mais ou menos, umas 3 semanas. Então não dava para deixar as crianças em casa sozinhas. Então elas teriam que ter ido. Mas São Lucas não se refere a mais ninguém a não ser a Sagrada Família, Maria, José e Jesus. Fechamos esse parênteses. Voltamos aqui ao que é interessante. Então o texto vai dizer, o Senhor fala claramente, um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. Jesus estava na pátria dele. Então, aqui, ó, ele mesmo fala entre seus parentes e familiares. Ele aqui está englobando esses ditos irmãos que provavelmente são primos de Jesus. Com muita probabilidade, filhos de Maria de Cleofas, que era irmã de Nossa Senhora. Também chamava Maria, casada com Cleofas, que está ao pé da cruz, junto com João, Maria Madalena e Maria Santíssima. Então, nós vemos aqui que esse profeta que não é estimado em sua pátria, quer dizer, o que Jesus está dizendo? Não é acolhido. Aqui, gente, olha o que nos ensina. Muitas vezes, exatamente por causa de Deus, por causa do Senhor, dentro de casa nós vamos ser criticados, apontados, vamos ser acusados, vão rir de nós, vão fazer chacota, mas permaneçamos firmes na fé. Porque esses que hoje riem e fazem chacota, você pode ter certeza que pelo seu exemplo, a sua firmeza, a sua determinação de não abandonar a fé em Jesus Cristo, essas pessoas serão tocadas também. Pode acreditar nisso. Eu sou testemunha disso, dentro da minha família. Então, e ali diz São Marcos de forma muito clara, por causa da dureza do coração, Jesus não fez nenhum milagre, ele só curou alguns doentes. Porque é importante entender que milagre é diferente de cura. Tem gente que acha que é a mesma coisa. Não. A cura, por exemplo, de uma enfermidade que a medicina pode curar. Eu tenho, sei lá, um problema de estômago. Tá? Que se eu fizer um tratamento longo, demorado, né, de repente, sei lá, tem uma bactéria no estômago, eu vou conseguir curar. Mas é um tratamento doloroso, terrível, difícil, como um câncer também. Então, um câncer ele pode ser curado através de tratamentos, então isso é uma cura. Quando é milagre? Quando a pessoa está num estágio avançadíssimo do câncer, por exemplo, que não tem mais o que a medicina fazer. Aí, se ela é curada, ali é um milagre. Quando a medicina não tem mais o que fazer, quando humanamente falando acabaram-se todas as possibilidades, aí acontece o milagre. Consegue perceber a diferença? A cura, repito, é aquilo que a medicina pode fazer, mas o Senhor faz sem o auxílio da medicina. Aquilo que humanamente já não podemos mais fazer através da medicina,
só através de uma intervenção divina, aí sim é um milagre, tá? Então é importante a gente entender isso, que cura e milagre não é a mesma coisa. Então por isso que aqui ele fala, ele não fez nenhum milagre ali. Curou alguns doentes impondo as mãos, por causa da falta de fé deles. E ali Jesus vai para frente. Então eles param, como eu falei, no humano. Eles param no humano de Jesus. E ali, infelizmente, fecham o seu coração para a graça de Deus. E, Senhor, diante desta palavra tão forte, que nos leva, Senhor, a perceber que muitas vezes, ao sermos teus, ao escolhermos seguir o teu caminho, nós muitas vezes seremos rejeitados pelas pessoas de dentro da nossa própria casa. E pior ainda, Senhor, quando essas pessoas se dizem cristãs, quando essas pessoas se dizem seguidoras tuas, Senhor. Que nós possamos permanecer firmes, não desistir, não esmorecer, não abandonar a fé, mas muito pelo contrário, pedir o auxílio e a sabedoria do Espírito Santo, para que nós possamos permanecer firmes até o final, para que nós possamos também ser testemunhas da graça que Deus realizará para os nossos. Mãe querida, mais uma vez pedimos a tua santa intercessão, suplica por todos nós e suplica de forma especial pelo Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima e de Santa Águida, que hoje liturgicamente a Igreja celebra, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.